Glória a Deus. Então já estou com muita saudade. Aleluia. Irmãos queridos, abram a Bíblia comigo no livro de Amós. Amós, capítulo 9, versículo 13. Glória a Deus. Espero que Deus venha falar poderosamente aos nossos corações nesta noite, através da palavra. Amós, capítulo 9, versículo 13. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Os irmãos lembram, há um tempo atrás, lá no final da pandemia, quando a pastora Rovena trouxe essa palavra, e ela falou sobre o aceleramento de Deus. Quem lembra dessa palavra? Levante a mão. Foi uma palavra que marcou muito a nossa igreja e que realmente fez a diferença, porque nós vivenciamos um verdadeiro, um real aceleramento. E Deus quer que esse aceleramento continue nas nossas vidas. E por isso, essa meditação desta noite, aqui diz, eis que vem dias, diz o Senhor, e eu creio que são esses dias, os últimos dias que antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Aquele que está lançando a semente vai alcançar aquele que já está ceifando, que já está colhendo. O que pisa as uvas, ao que lança a semente. Ele está pisando as uvas e de repente ele já está lançando semente de novo. Porque vai haver, já está acontecendo e nós já estamos experimentando um aceleramento de Deus. Deus tem esse interesse. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou em Mateus capítulo 4. Na ocasião, ele estava evangelizando a mulher à beira do poço de Samaria, e essa mulher vai para a cidade, depois de ter sido tocada por Jesus, e ela testemunha, e ela traz quase que a cidade inteira para se encontrar com Jesus, para ver Jesus, para conhecer Jesus. E Deus coloca esse amor no coração das pessoas. E quando os discípulos chegaram ali, Jesus disse assim, levantem os olhos de vocês, olhem os campos, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita, pois eu digo a vocês, os campos estão maduros. Irmãos, é no sentido metafórico, mas também é no sentido espiritual, real, do sobrenatural de Deus. Eles olharam, viram os campos, falta 4 meses para a colheita. Eles olharam, Jesus falou para eles, olhem os campos, vocês dizem que faltam 4 meses. Não, já está na hora de colher. Porque Deus verdadeiramente quer que haja um aceleramento nas nossas vidas. Deus quer antecipar processos, Deus quer fazer com que coisas cheguem a nós pelo poder e para a honra e glória do nome dEle. Normalmente, nós trabalhamos dessa maneira. Normalmente, naturalmente, nós trabalhamos por ciclos naturais que são quebrados pelo sobrenatural de Deus. E eu quero perguntar para você, você veio aqui confiando no natural, confiando no teu próprio braço, ou confiando que Deus pode fazer o sobrenatural? Aleluia! Eu creio, irmãos, que Deus pode fazer o sobrenatural. E é por isso que nós somos crentes. Essa é a raiz da nossa fé. Nós cremos que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Foi assim que veio o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós cremos que a tumba do nosso Senhor Jesus está vazia. A ressurreição é o fundamento do cristianismo. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. Então, essa é a nossa essência. Nós cremos nestas coisas. Nós cremos nos milagres. Nós cremos no sobrenatural. Nós cremos nas maravilhas. E nesta noite eu quero fazer um convite para você, para que nós venhamos caminhar para o futuro. Convido você, nesta noite, vamos caminhar para o futuro. É importante, irmãos, que nós compreendamos que precisamos fazer esse movimento de caminhar para o futuro, sairmos da onde estamos e caminharmos para o futuro. Porque o futuro foi criado, o teu futuro foi criado antes do que você está vivendo agora. O teu futuro foi criado antes do teu presente.
Está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. Então, Jesus, antes de nascer, já havia sido morto. Antes de morrer, já havia ressuscitado. O teu futuro foi criado antes do que você está vivendo agora, antes do teu passado. Teu futuro já foi criado na mente de Deus. Teu futuro já foi criado e planejado no coração de Deus. Antes do que você está vivendo aqui, antes das coisas que você está passando, antes mesmo do teu passado. Muitas pessoas dizem assim, em meio às aflições, em meio às dificuldades: eu só quero que esse ano termine. Mas na realidade o que nós queremos dizer quando nós falamos isso, como eu quero que esse ano termine, é porque a gente quer uma mudança de fase, uma mudança de ciclo. Queremos, na realidade, que os processos mudem, e dá a impressão que se o ano mudar, as coisas serão diferentes. Mas na realidade, o que nós precisamos não é que o ano mude, que o ano venha passar. Na realidade, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, é que os processos mudem nas nossas vidas. E quando nós olhamos para o futuro, quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o que Deus tem preparado para nós, através da fé nós podemos transformar estes processos, nós podemos antecipar coisas. Isso é a fé. A fé, quando nós olhamos para frente e vemos lá na frente o que Deus tem para nós, nós podemos mudar os nossos processos de hoje para caminharmos de forma poderosa no nosso presente, a fim de empreendermos essa jornada. Isso é fé. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Coloca ali, irmão. Olha lá, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, futuro. E a convicção de fatos que se não veem. Continuando, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para o que Deus tem para ele, para a palavra de Deus sobre a vida deles, eles alcançaram um bom testemunho no presente. Afetou a forma como eles viveram e como eles andaram no presente. Em Isaías, capítulo 43, versículo 1, diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Então o Senhor é o nosso Deus e o nosso Criador, irmãos. E Ele diz: não temas, porque eu te remi. Ele é o nosso Redentor. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Você é de Deus. Você é do Senhor. Quando eu me converti, as pessoas, os meus amigos, as pessoas que me conheciam, começaram a dizer: mas você ficou louco. Você virou crente? Só pode ter ficado louco. E na verdade, irmãos, o crente é um pouco louco. Tem que ser um pouco louco. É necessário para Deus fazer as coisas que Ele quer fazer nas nossas vidas, nós sermos um pouco loucos. O reino de Deus é para aqueles que são um pouco loucos, que pensam fora da caixa, que não precisa ser comprovado cientificamente. Não, mas isso não é possível. Não, para Deus tudo é possível, aleluia. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Diga para o irmão do seu lado: tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então o crente é um pouco louco, porque ele pensa fora da caixa, irmãos. Ele pensa que é possível, ele acredita. E é uma realidade, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. E a Bíblia diz isso. Para os que se perdem, para os incrédulos, o evangelho da cruz é loucura, mas para nós que cremos, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Então nós somos dos que creem. Acreditamos que o tempo pode se adiantar.
acreditamos que as coisas podem vir para nós antes do tempo, acreditamos que Deus pode fazer um aceleramento, que você vai estar ainda fechando um contrato e já vão estar te procurando para fazer outro contrato. Nós acreditamos, irmãos, que mesmo que haja uma crise, que o Brasil esteja enfrentando tempos difíceis, que as coisas estejam difíceis, nós acreditamos que pode ser maravilhoso, que coisas boas podem acontecer, coisas grandiosas podem acontecer. Por quê, irmãos? Porque nós temos fé em Deus. Aleluia! E aí tem a questão da mordomia, porque ali diz, né? Eu que te formei, eu que te criei, eu te redimi, te salvei, e eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você passa a ser dele. E aí todas as nossas coisas são dele. E nós nos tornamos mordomos das coisas de Deus, e começamos a cuidar melhor do que se fosse nosso. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter a mordomia é da nossa família, das pessoas. Mas de todas as, porque tudo é do Senhor. E aí nós ensinamos os nossos filhos a cuidar das coisas, cuidar dos bens, que eles sejam zelosos, que eles cuidem, que eles sejam bons mordomos, porque nós estamos fazendo isso para o Senhor. E se nós sabemos cuidar bem das coisas, imagine Deus, irmão, porque tudo o que Deus nos ensina é para que nós sejamos semelhante a Ele. Então, se Deus quer que nós sejamos bons mordomos e venhamos cuidar das coisas, ter zelo pelas coisas, imagine Deus, porque tudo que Deus nos ensina, você pode saber que se Deus te pedir para fazer alguma coisa, é porque Ele está disposto a fazer aquilo. Se Deus te pedir alguma conduta, é porque aquilo é de Deus, está em conformidade com o caráter dEle, está em conformidade com o que Ele mesmo faria. Ele nos ensina a sermos semelhantes a Ele. Ele nos ensina a sua própria imagem e semelhança. Então você pode ter certeza nessa noite que Deus cuida de ti. E Deus diz para você: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Irmãos, tinha uma coisa que eu amava muito, eu amava pregar a palavra de Deus. E eu queria muito pregar a palavra de Deus, ser um pastor, mas eu não tinha ideia do que era ser pastor. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu digo para os irmãos, eu queria, mas queria muito, sonhava com isso, mas eu não imaginava que eu fosse passar por tantas lutas, eu não imaginava que seria tão difícil, mas sempre foi assim. Diga para o irmão que está do seu lado aí, sempre foi assim, irmão. Aleluia! E quando eu fui para os legendários, alguns irmãos aqui sabem o que é os legendários, é um desafio espiritual, desafio da montanha, que a gente sobe a montanha. Eles têm um dizer lá que eles falam o tempo todo. E aí você está lá na montanha, e tudo o que acontece lá é uma ilustração da vida. E de repente, quando você pensa, agora vai ter uma folga, agora vai ficar fácil, agora vamos dar uma descansada, eles dizem, nada mudou, senhores. Vamos, senhores, nada mudou. E aí começa tudo de novo. E é difícil, não é fácil. E algumas pessoas dizem, irmãos, que a prosperidade é algo só para o Antigo Testamento. Eu ouvi muito isso. Ah, não, nós estamos na Nova Aliança, e esse negócio de prosperidade é algo só para o Antigo Testamento, agora mudou, não é mais assim. E eu digo para vocês, irmãos, nada mudou, senhores, é tudo igual. Porém, quem fala isso tem um equívoco com relação à prosperidade, porque fala ou imagina de uma maneira equivocada, que existe uma prosperidade sem sacrifício, que existe uma prosperidade sem esforço, mas isso não existe, irmãos, nunca existiu. Esse tipo de prosperidade sem sacrifício, esse tipo de prosperidade sem esforço, é um equívoco, nunca existiu. No Antigo Testamento, lá com os israelitas, que alguns pensam nisso, né, a prosperidade
da antiga aliança lá para os israelitas, não. Esse tipo de prosperidade nunca existiu. Mas Deus sempre foi fiel e Ele não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, aleluia. O mesmo modo de se relacionar, as mesmas coisas, os mesmos ensinos, porque em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus tem sim um propósito, Deus tem um sonho para os seus filhos. Ele pensou em você, Ele planejou sobre você, Ele quer te abençoar, te dar vitória, porém, Ele quer que você tenha mérito. Porque a graça é graça, mas não é uma graça barata. Tanto é verdade, irmãos, que vai ter o tribunal de Cristo. Preste atenção nisso, porque no tribunal de Cristo cada um vai receber galardão, recompensa, segundo aquilo que fez por meio do corpo. E está escrito que nós seremos como as estrelas, assim como uma estrela difere de glória da outra estrela, assim também os crentes vão diferir de glória em glória, por causa daquilo que fizeram por meio do seu corpo. Então tem mérito, tem recompensa. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é um texto que nós já estamos estudando faz um tempo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Amém, irmãos? Olhe bem o que ele está dizendo. Vocês não teriam como salvarem a si próprios por suas obras, mas eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, olha o que foi preciso, o preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário para que vocês fossem salvos. Então agora apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Tem que ter sacrifício, irmãos. Tem que ter muita querência, muito esforço, tem que fazer a tua parte, colocar a tua entrega no altar. Porque se você não fizer a tua parte, se você não quiser, se você não estiver disposto a sacrificar por algo, a sacrificar por um propósito, por um futuro, por alguma coisa, se você não fizer essa caminhada, esse movimento, e você não se sacrificar, por que Deus faria alguma coisa por você? Se nem você não está disposto a sacrificar nada. Então diz aqui que esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto inteligente. Quando você faz a sua parte, quando você se sacrifica, quando você coloca no altar do Senhor a tua parte. Isso é inteligente, irmãos. E aqui diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que isso, pastor? Para que você venha experimentar, meus irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Com o rei Davi, por exemplo, falando lá do Antigo Testamento, pastor, mas eles tinham vitória, era tudo moleza, Deus vinha, favorecia. Não, irmãos. Eles tinham que guerrear. Se você olhar para a história do rei Davi, por exemplo, quando ele foi ungido por Samuel, Samuel foi na casa dos pais dele, Deus indicou quem que era, ele foi ungido por Samuel, mas ele teve que ser proativo, ele teve que buscar, talvez a oportunidade não veio assim, bater na casa dele, está aqui a oportunidade, filho, vai. Não, irmãos, ele foi buscar. Diz a Bíblia que ele foi certa vez lá levar queijo para os irmãos, levar uma quentinha. Quando ele chegou, tinha um gigante desaforando o povo de Deus, ameaçando. E aí ele perguntou para o pessoal: o que vão dar para o homem qual é a recompensa para o homem que aceitar esse desafio aí, derrubar esse gigante? E falaram lá para ele: olha, a casa, a família desse cidadão que fizer isso aí, nunca mais vai ser cobrado imposto. Dele, que mais? E o rei prometeu que vai dar a filha em casamento. Opa, eu tenho uma palavra de Deus que eu vou ser futuramente o rei de Israel. Então, se eu casar com a filha do rei, eu posso me tornar da família, e aí, quem sabe, um descendente é comigo.
Amém, irmãos? O que ele fez? Ele foi lá e resolveu o negócio, usou a fé. Diga para o irmão, você tem que usar a fé, irmão. Glória a Deus. Só que quando ele cortou a cabeça do gigante, irmãos, pensa que a vida dele ficou moleza? Não. Nunca mais parou. O negócio esquentou, irmãos. E aí tiveram que lutar muitas guerras, muitas batalhas. E eles iam para cima, irmãos. E eram homens de guerra. E lutavam. Tiveram batalhas que as mãos ficaram calejadas e feridas. E a batalha tão intensa, tantas horas, tanto esforço, tanto sacrifício da parte deles, que a espada se apegou na mão, grudou, e eles não conseguiam desgrudar a espada da mão do cara, dos soldados. Mas o que Deus fazia? Deus via o esforço, Deus via o sacrifício no altar, e aí Deus ia lá e abençoava. Deus ia lá e dava a vitória. Aquilo que era impossível, humanamente falando, eles fazerem pelo próprio braço e pela própria força, o Senhor dava vitória, capacitava, levantava, ungia, e assim é conosco, irmãos. Por isso, não existe vida nova sem morte, não existe. Sem você morrer para o velho homem, para a velha criatura, não tem como ter uma vida nova. Porém, eu digo para vocês nessa noite, irmãos, você é de Deus, você pertence a Ele. Davi tinha uma mentalidade, Davi sabia disso, ele sabia, eu sou do Senhor, e ele tinha uma mentalidade de olhar para o futuro, ele sempre olhava para o futuro. O que diz a Bíblia? A fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que não vemos. Então a fé é isso, e ele olhava para frente, ele olhava para o futuro, e ele buscava esse futuro. Não, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, mas no caminho tem luta, no caminho tem guerra, no caminho tem dificuldade, mas eu tenho um futuro, Deus tem o melhor para mim, Deus tem algo melhor para mim, e ele ia, e dessa maneira, olhando para o futuro, ele foi o maior rei de Israel. E por que, irmãos, que ele foi o maior rei? Se você vai em Jerusalém, no túmulo de Davi, eles leem a Torá, eles cantam dia e noite, direto. Eles estão lá, tributando, fazendo um memorial, se lembrando, porque este homem foi responsável por grandes e numerosas conquistas, foi o maior rei, irmãos. Na bandeira tem a estrela de Davi. Quando chegou o Messias, Jesus, eles chamaram Jesus filho de Davi, por causa das suas conquistas, por causa daquilo que ele fez na história, porque ele estava olhando para o futuro. Isaías 43, versículo 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que está tudo no futuro, irmãos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você pode dizer, meu Deus, eu estou passando por um deserto. Irmãos, o deserto faz parte do caminho para a terra prometida. Diga para o irmão aí, viu, irmão? O que você está passando hoje não é o teu futuro. O que você está passando hoje faz parte do teu caminho para o propósito, para aquilo que Deus tem na sua vida. O deserto a ser atravessado pelo povo de Deus até a terra prometida tinha uma extensão de 200 quilômetros. 200 quilômetros. A previsão de chegada seria 40 dias, mas o povo hebreu, o povo de Israel, murmurava contra Deus e contra Moisés. Então, em vez de eles seguirem em linha reta, irmãos, eles ficaram andando em círculos.
durante 40 anos. E eu pergunto para vocês, é isso que você quer para a sua vida, irmão? Então você não pode renegar. Você não pode simplesmente ser negacionista. Dizer que não existe. Existe. Existe deserto. Existe luta. Existe um caminho. E você precisa enfrentar isso aí. Andar por esse caminho. Atravessar isso aí. Por quê, irmãos? Porque aqueles que querem fugir ficam andando em círculos. E não conseguem chegar onde Deus quer que eles cheguem. Isaías 43, versículo 3 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Deus é conosco, irmãos, e essa palavra traz muita segurança para nós. Eu sou contigo. Vai, tenha coragem, tenha fé, olhe para o futuro e caminhe. O apóstolo Paulo diz isso: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. E ele vai. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, os irmãos podem abrir comigo, diz assim o texto sagrado: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Está escrito aqui. Vai aprender com a formiga. Olhe para a formiga. O que está falando aqui, irmãos? Está falando aqui que o sábio não é preguiçoso. Os sábios são trabalhadores intensos. Eles não perguntam se vai dar trabalho ou não vai dar trabalho, qual vai ser o esforço, quantas horas terão que trabalhar por dia. Eles não descansam até alcançar o objetivo, até alcançar o propósito. E é isso que Deus diz aqui: olhe para a formiga, ó preguiçoso, e considere os seus caminhos, e seja sábio. E o texto continua, no versículo 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Então ela não tem ninguém para ficar dando ordem, para ficar obrigando a fazer, para ficar apontando, para ficar mostrando. Diz aqui, no estio. O que é essa palavra estio? É no verão. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara o seu pão e na cega. O que é a cega? A cega é a ceifa. É o tempo da safra, a época da colheita. Na cega, ajunta o seu mantimento. Por que ela faz isso, irmãos? Porque quando chegar o inverno, ela esteja preparada. Ela não é negacionista, ela não nega que há inverno. Ela aceita e ela se prepara para ele. Ela sabe que todos os anos tem o inverno. E quando o inverno chegar, ela vai estar preparada. E muitas vezes nós, irmãos, queremos ser tão positivos e equivocadamente espirituais que negamos que há inverno. Eu confesso que não existe inverno. Eu declaro que não haverá inverno. Nós estamos nos enganando. A formiga diz: todos os anos tem inverno. Todos os anos tem uma má temporada. Porém, eu me preparo para quando ela vem. O apóstolo Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se preparem, se revistam, para que no dia mau vocês permaneçam inabaláveis.
Então existe o dia mau, e o dia mau vem, irmãos, vem para mim, vem para você, e você precisa estar preparado. É isso que diz a Bíblia: se eu passar pelas águas, não vou me afogar, se me jogarem no fogo, eu não vou me queimar. Eu estou maduro para o inverno, eu estou preparado, eu estou pronto para o inverno. E se você olhar para o futuro, e você vê que tem águas no futuro, se você olhar para o futuro e você vê que tem fogo no futuro, o problema do futuro, irmãos, não é se vai ter água, se vai ter fogo. O problema do futuro é quando você olha para ele, o que você imagina? Você se imagina afundando? Você se imagina se queimando? Com a crise, com o problema, com o futuro, com a dificuldade? Ou você se imagina caminhando em meio à tormenta? Aleluia! É isso que faz a diferença. Uma coisa muito importante é a proatividade. Eu sou uma pessoa proativa, embora algumas vezes demasiadamente prudente. Mas quantos creem aqui que nós temos que ser proativos? Levante a mão. Todo mundo. Isso é uma realidade, irmãos, a gente tem que ser proativo. E eu agradeço a Deus por ter casado com a Rovena, porque a Rovena é punk. Ela é muito proativa, ela me cobra, ela vai roçando, ela vai na frente. Se eu digo assim, não vou fazer, depois ela vai e faz. Então é muito bom ser casado com ela. Agradeço a Deus, porque muitas coisas nas nossas vidas só aconteceram porque ela é desse jeito. Ela é proativa e ela vai, ela encara. E isso aí é uma bênção, uma qualidade maravilhosa da minha esposa. E a verdade, irmãos, é que existe uma outra lei, que é ainda mais poderosa do que a lei da proatividade, que é a lei da reação. Só que nós não podemos viver de reação. Você precisa ser proativo. Você precisa fazer as coisas antecipadamente, se antecipar. Davi sempre se antecipava. A gente vai ver aqui. Só que muitas vezes as coisas não saem como nós esperávamos. E aí você tem que reagir. E a lei da reação, ela é muito importante. Porque sair-se bem e ir adiante quando algo sai mal, é para aqueles que aprenderam a manejar a lei da reação de forma positiva. Se você souber manejar a lei da reação de forma positiva, você pula na frente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque o dia mal vem e muitas vezes nos pega em um momento que nós não esperávamos. E é aí, o que você faz quando vem uma circunstância contrária? Quando as coisas saem mal? Quando não sai como você esperava? É nesse momento, como que eu reajo, como que eu penso, como que eu me emociono, que decisão eu tomo? Ser proativo, irmão, se você for ver, é difícil, porque precisa sacrifício, precisa disciplina, mas não é tão difícil assim, porque você faz um plano e coloca em ação e vai em frente. Porém, quando as coisas não saem bem, como que você reage? Eu escutei algo muito interessante das agulhas negras, os cadetes das agulhas negras. Eu achei isso muito interessante, tomei nota, quero compartilhar com os irmãos aqui, porque tem muito a ver com a palavra de Deus. Aliás, se nós olharmos o Antigo Testamento, todo esse modelo bíblico, são cenários de guerra, de batalha, porque a vida é uma guerra, a vida é uma batalha. O próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento nos compara o crente com o guerreiro. E aí, das agulhas negras diz assim: o cadete precisa desenvolver determinadas características. Veja, precisa desenvolver, não são natas, mas podem ser desenvolvidas. Determinadas características. Ele tem que acreditar que é possível crescer, alterar comportamentos, compreender que está em constante mudança
e que essa mudança precisa ser para melhor. Tem que ser persistente. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. Pequenos esforços repetidos todos os dias viram o que, irmãos? Hábitos. É preciso perseverar e acreditar na máxima de que cada dia é uma oportunidade única de escrever a sua própria história e de que o único dia fácil foi ontem. Isso aqui eu gostei muito. O único dia fácil foi ontem. Glória a Deus. Motivação é importante. E eu vejo isso quando a gente vai para o encontro com Deus. A gente volta do encontro com Deus muito motivado. Os irmãos voltam do encontro com Deus com sangue nos olhos. Então, motivação é importante, mas a disciplina é mais ainda. A motivação te faz começar, mas o hábito te faz continuar. Com o tempo, o cadete passa a reconhecer o seu corpo como uma armadura de suas próprias conquistas. É exatamente o que diz a Bíblia. Apresente teu corpo como sacrifício vivo. Faça do teu corpo, da tua carne, teu escravo, tua serva. Não é você que é escravo da carne. Não é você que é escravo e servo dele para fazer a vontade dele. Ele é teu servo para te levar aonde Deus quer que você vá. Salmo 4, versículos 7 e 8 diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Quer dizer, ainda que eu esteja numa situação não de tanta abundância, talvez até de pobreza, mas há mais alegria no meu coração do que neles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E aí o versículo 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, tranquilo. Por quê, irmãos? Por causa dessa perspectiva que ele tinha do futuro. O que eu estou vivendo agora não é o meu futuro. Deus cuida de mim, eu sei que Deus tem um futuro para mim, então estou vivendo um tempo difícil, mas Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, eu sou dEle, Ele cuida de mim, e eu sei que o meu futuro está por vir, está à frente. Jó falou isso no momento de maior angústia. A mulher dele disse: o que adiantou a tua vida, o que adianta ser crente, aí tu está doente, raspando as feridas com um caco. Olha a tua situação, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: louca mulher, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para o meu Deus. Ele deu, Ele tirou. E aí ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará e fará justiça. Aleluia. Isso faz toda a diferença, irmãos. E aí por que o cara pode dormir tranquilo e seguro? Mesmo passando por luta, porque aqui, irmãos, é fácil. Aqui diz assim: eu deito e durmo. Mas por que ele deita, diz o texto aqui? Em paz me deito e logo pego no sono. Não está dizendo que ele pega no sono em paz. Ele deita na cama em paz e logo pega no sono. Por que ele está em paz? Porque quando está tudo bem, tudo tranquilo, é fácil deitar em paz. Mas quando a coisa não está, quando está difícil, por que o cara consegue deitar em paz e dormir? Você conhece pessoas assim, irmãos? Eu moro com uma. Às vezes eu ficava até com raiva, que a Bíblia diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, eu queria às vezes resolver, né? E aflito ali, angustiado, meio esquisito. Mas agora não é hora de nós resolver isso aí, vamos dormir. Tá bom, então vamos dormir. Não dava 3 minutos. Não acredito, já está dormindo. Como é que pode? E às vezes eu ficava ali remoendo. Misericórdia, irmãos. O que acontece, irmãos?
Isso está na forma como a pessoa vive. Se a pessoa vive dessa maneira, ela tem confiança e ela conhece o futuro dela. O que ela está atravessando agora, isso aqui não é o meu futuro, mas eu vou passar por isso aqui. Deus está comigo, Deus vai me dar vitória. E ela deita em paz, ela fica tranquila. Muitas vezes, você começa a caminhar, e Deus tem um propósito, e você começa a caminhar, e de repente o caminho se torna difícil. Deserto, estreito, dificuldade, peleja no caminho, e aí você começa a duvidar, mas será que está certo? Será que esse é o caminho mesmo? Mas por que tanta luta? Mas acho que eu vou fazer a volta, vou voltar atrás, vou desistir, não vou seguir em frente. Mas é assim mesmo, irmãos. Isso aí faz parte, amém? Quando você olha para frente, você olha para o futuro, você anda no caminho. O salmista Davi, ele fala assim no Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Olhe só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Diz ele. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Parece que ele está perguntando para si próprio. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Muitas vezes, o inimigo levanta, irmãos, tranqueiras, pessoas para te perseguir, pessoas para te prejudicar, invejosos. Mas essas pessoas aí que vão tropeçar e cair. E eles vão ficar indignados e com mais inveja ainda de ver que você está dormindo tranquilo, que você não perde uma noite de sono, porque você confia em Deus. E aqui diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Tudo no futuro. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me recolherá. Futuro, elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia! É muito importante, irmãos, nós controlarmos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Eu me lembrei, ali na pandemia, que eu perdi meu pai, e estava no hospital conversando com a médica, e eu falei para a médica, eu não quero que o meu pai seja entubado. Ela disse, olha, não tem como, teu pai vai ter que ser entubado. Daí eu falei, mas e o irmão da igreja lá que não foi entubado? E ela me disse assim, aquele irmão da igreja, era a mesma médica que atendeu dos dois, ele tinha uma cabeça muito boa. E por causa da cabeça dele, nós conseguimos colocar aquela máscara nele. E ele conseguiu, porque tem que ter uma cabeça muito boa, muito serena. E ele conseguiu por causa da cabeça que ele tem. Porque a maioria das pessoas que a gente coloca essa máscara, eles se agoniam, ficam sem ar, eles arrancam a máscara, então eles não conseguem ir adiante nesse tratamento. Nós vamos fazer tudo o que nós pudermos. Então, irmãos, veja a importância de ter serenidade, de olhar com perspectiva para o futuro e de ter essa tranquilidade. É assim. Na guerra é assim, na batalha é assim, na luta é assim. No esporte é assim. Se você perder a serenidade, se você perder e ficar nervoso, você perde a luta. Se você tiver com a cabeça fria e serena, você consegue vencer. Salmo 4, versículo 7 diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Mais alegria. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, você olha para o futuro que Deus tem para você. E aí você anda seguro no presente.
Mas não só isso, irmãos, nós temos que entender que a dúvida pode tirar aquilo que Deus tem para nós, pode roubar aquilo que Deus tem para nós. Então não permita que a dúvida te invada, que a dúvida te perturbe. João Batista, por causa da dificuldade, quando ele foi levado para o cárcere, ele duvidou. E parece que dá uma amnésia na cabeça da pessoa. Quando a gente passa por momentos difíceis, por tempos difíceis, parece que dá uma amnésia. E aí João Batista lá no cárcere disse assim, para os seus discípulos, vão e perguntem para Jesus se ele é o Messias ou se nós devemos esperar outro. E eles vão e perguntam para Jesus exatamente isso, Senhor, nós viemos aqui, João Batista nos enviou para fazer essa pergunta. O Senhor é o Messias ou nós devemos esperar outro? E aí Jesus, naquele momento, irmãos, começou a fazer muitos milagres, maravilhas, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os demônios eram expulsos, mortos ressuscitavam, e ele disse, vai e diga para João Batista que essas coisas estão acontecendo, e diga para ele, bem-aventurado aquele que em mim não vê causa de escândalo e de tropeço. E o que acontece, irmãos? A dúvida, ela traz para nós uma amnésia, e ela atrapalha os nossos pensamentos. Hebreus capítulo 11, está escrito, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, esses dias difíceis virão, e vocês, irmãos, nós, igreja, precisamos estar preparados. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Por isso, se a dúvida te visitar, irmãos, não fique nem 30 segundos com a dúvida. A pastora Rovena pregou aqui há uns cultos atrás, que você não tem como impedir um passarinho de sentar na tua cabeça. Virão pensamentos, virão setas malignas, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então não deixe que esses pensamentos fiquem ali, não fique remoendo, pegue esses pensamentos abruptamente e coloque-os para fora da tua casa, porque se você ficar dando vazão, se você ficar ouvindo, se você ficar ali se detendo, remoendo, esses pensamentos, essa dúvida pode convencer você, e isso é muito ruim. Também nas Agulhas Negras eles falam algo que eu achei muito interessante, que é uma técnica. Eles, quando estão enfrentando forças de várias formas que vêm contra eles, forças adversas, que é milícias de traficantes, exército urbano, bandidos, forças adversas, que eles não estão preparados porque tem muita surpresa, muita coisa que pode acontecer ali, coisas que podem sair do controle. E aí diz assim, se você só pensar, você não consegue discernir entre pensamento positivo e pensamento negativo, e é necessário que você controle as emoções, porque se você tiver medo, você vai fugir, se você ficar irado, você vai usar a violência. Então eles dizem assim, comece a conversar com você mesmo, comece a falar em voz alta, porque quando você fala, quando você verbaliza, aciona o córtex frontal, e aí você consegue entender que aquele é um pensamento positivo, e você domina as emoções e assim consegue fazer o que você foi treinado para fazer, o que você está preparado para fazer. A Bíblia já fala isso, irmãos. Davi falava consigo mesmo, Davi dizia, alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que tu te desesperas? Por isso, irmãos, nós oramos, por isso o crente ora falando em voz alta. Alguém sempre me criticava e dizia assim, mas Deus é surdo? Por que os crentes gritam tanto? Porque está escrito na Bíblia. Por que? Não sei. Agora, hoje eu sei. Porque a neurociência está descobrindo aquilo que a Bíblia já orientava há muito tempo. Por isso, irmão, se a Bíblia fala, faça pela fé, mesmo sem entender, porque dá certo. Amém? Coloque em prática porque dá certo. E a Bíblia diz assim,
clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é clamar? Clamar é falar em alta voz, não é ficar chamando o gato. Não, irmãos, clama a mim. Então converse com você mesmo, fale, ore, e você vai ver, irmãos, que aquilo que você verbaliza, aquilo que você pronuncia, aquilo que você profetiza se torna uma realidade para você, e você caminha naquele pensamento, naquela atitude. Deus sempre nos leva onde nós não imaginávamos que fosse possível, pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, mas Ele nos capacita para irmos muito além. Então a primeira coisa que acontece é esse problema, a dúvida vem, dá um problema nos nossos pensamentos. Mateus 16, 7 diz isso. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? Você já ficou preocupado com isso, irmãos? Meu Deus, vai faltar dinheiro, o que vamos comer? Como é que vamos comprar? Como é que vamos pagar? E eles estão preocupados aqui, ó. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? Acho até legal a palavra. Sobre o não tendes pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Porque o Senhor fez o milagre 2 vezes. E eles estavam ali. E agora estavam preocupados com o pão. Viu, irmãos? Dá uma amnésia. Os pensamentos, quando vem a dúvida, os pensamentos são afetados. E aí a pessoa esquece muitas vezes de experiências que ela mesma teve na vida. Quantos livramentos. Irmãos, antes mesmo de eu me converter, o Senhor já cuidava de mim com 20 anos, talvez. Não era mais para eu estar vivo aqui com vocês, mas eu estou aqui porque Deus me guardou, me livrou, porque Ele tinha um chamado. E Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Está lá no Sermão da Montanha. Olhem para os lírios, olhem para os pássaros, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. A segunda coisa, irmãos, afeta a dúvida, né? Afeta as nossas emoções. Mateus 8, 24 a 26. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Aqui a tradução é: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreenderam os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então afeta os nossos pensamentos, e em segundo lugar, a dúvida afeta as nossas emoções. E quando afeta o que você pensa e afeta o que você sente, irmãos, você está à beira do desastre. Isso é iminente na tua vida. E é muito importante. Por isso essa palavra da formiga hoje. Porque a formiga, ela não é negacionista, ela sabe que vai vir o inverno. Mas ela está preparada para o inverno, amém, irmãos? Você precisa saber também. Não é uma questão se vai vir ou se não vai vir, é uma questão que quando vai vir. E você precisa estar preparado para enfrentar, porque você vai passar por isso aí, em nome de Jesus, e Deus vai te dar a vitória. Terceira coisa, afeta o nosso caminhar. Mateus 14, 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Essa palavra eu amo, irmãos. Por quê? Porque quando tem uma tormenta na vida, Jesus vem ao nosso encontro. No meio das tormentas da vida, Ele vem ao nosso encontro. E aí Pedro olhou e disse assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E é exatamente isso que acontece conosco, irmãos, no meio da tormenta. E Pedro sai caminhando, irmãos. Ele sai caminhando, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que caminhar para o nosso futuro, irmão. Você precisa caminhar para o teu propósito, caminhar para o teu futuro.
Mas de repente, o vento começou a soprar, e ele no meio daquelas águas, daquelas ondas, caminhando, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para Jesus. Diz a Bíblia que ele teve medo, tirou o foco, começou a olhar os ventos, as águas, teve medo e começou a afundar. Então a dúvida afeta o teu pensamento, a tua mente, a dúvida afeta as tuas emoções e a dúvida afeta o teu caminhar. Mas nós não somos dos que duvidam, nós somos dos que cremos. Nos últimos dias, diz o Senhor, sobrevirão tempos difíceis, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Por isso nós somos homens e mulheres que pensamos, que sentimos e que caminhamos pela fé. O rei Davi era um tranquilo pastor de ovelhas. Tranquilo. E aí um dia ele foi e viu o gigante Golias. E ele resolveu cortar a cabeça do gigante. Desde aquele dia, irmãos, a vida dele se tornou um desastre completo. Só pepino, só luta, só dificuldade. Mas graças a Deus e glória a Deus pela vida de Davi, porque ele aguentou tudo isso, porque ele soube antecipar, ele olhou para o que Deus tinha para ele. É por isso que nós temos na palavra as conquistas desse homem de Deus. E ele escreve no Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Futuro. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me junto a águas de descanso, refrigera minha alma. Aqui, irmãos, é tudo futuro. Ele não nega nada, mas ele aceita, e você também precisa aceitar, que a vida é assim. E ele chega a dizer: ainda que eu ande, nesse salmo, pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande, ainda que isso aí aconteça, e acontece, todos nós vamos passar por isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Então está tudo no futuro. A única coisa que não está no futuro nesse salmo é o final, quando ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma pessoa que tem essa perspectiva, irmãos, de enfrentar e vencer, é uma pessoa cheia do Espírito Santo e de fé. E é isso que nós precisamos nessa noite. Vamos nos pôr em pé, irmãos queridos. Que nessa noite você possa buscar que o Senhor unja a tua cabeça com óleo e que o cálice dele venha transbordar na sua vida, em nome de Jesus. O desejo do meu coração, irmão, com essa palavra, não é te assustar, mas é que você saia daqui com fogo nos olhos, que você saia daqui com essa perspectiva de ver o que Deus tem para você, de ver o teu futuro, e ainda que você venha passar pelas águas, a questão não é se você vai ou não vai passar, mas a questão é que Deus está contigo. Porque independente se tem tempestade ou não tem tempestade, você tem que considerar uma coisa: o Senhor está comigo no barco. Aleluia. Nós não somos negacionistas, a gente sabe, tem luta, tem tempestade, tem que ter sacrifício, tem que ter empenho, tem que ter querência. Sem querência ninguém conquista nada, sem querência ninguém chega a lugar nenhum. Mas Deus está comigo. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Aleluia. Glória.